Imagine um mistério tão profundo que atravessa as fronteiras do tempo e questiona as verdades que moldaram nossa sociedade por milênios. Algo que esteve enterrado, escondido, talvez até deliberadamente, nas sombras da história religiosa. E se eu lhe dissesse que uma crença que poderia transformar nossa compreensão da vida e da morte foi apagada das Escrituras Sagradas? Prepare-se, porque hoje vamos explorar a fascinante possibilidade de que o conceito de reencarnação já tenha sido parte do cristianismo primitivo e que, por razões políticas e religiosas, foi removido de sua doutrina oficial. Desde os primórdios da humanidade, a ideia de uma alma eterna que atravessa várias vidas tem ressoado em diferentes culturas e tradições espirituais. Do Egito ao Vale do Rio Ganges, da filosofia grega às crenças orientais, a reencarnação foi um pilar fundamental para explicar o ciclo da vida. Contudo, quando observamos o cristianismo moderno, a reencarnação parece completamente ausente. A pergunta inevitável é: por quê? Seria essa ausência resultado de uma evolução natural da religião ou de uma escolha consciente feita por líderes e instituições religiosas? Se você já se perguntou sobre o propósito da vida, o destino de nossa alma ou o que acontece após a morte, este vídeo é para você. Inscreva-se no canal agora mesmo para mais explorações profundas sobre mistérios históricos e espirituais. E ative o sininho para não perder os próximos conteúdos. Vamos juntos em uma jornada de descoberta e reflexão. Para começarmos, precisamos voltar no tempo, muito antes do surgimento do cristianismo, para entender como a reencarnação era percebida em culturas antigas. No Egito, por exemplo, os sacerdotes mantinham segredos profundos sobre o destino da alma após a morte. Textos como o Livro dos Mortos descreviam um ciclo no qual a alma era julgada e, dependendo de suas ações, renascia ou permanecia no reino espiritual. Esse processo não era visto como punição, mas como uma oportunidade de evolução espiritual. No Oriente, a reencarnação ganhou formas ainda mais elaboradas. Nos textos védicos da Índia, surgiu a ideia de samsara, o ciclo contínuo de nascimento, morte e renascimento. Para os hindus, o karma, ou as ações de uma pessoa, determinava a qualidade de suas vidas futuras. Apenas alcançando moksha, a liberação final, a alma poderia escapar desse ciclo e atingir a união com o divino. A Grécia Antiga também foi um centro de debates filosóficos sobre a reencarnação. Pitágoras acreditava que a alma era imortal e passava por diferentes vidas para se purificar. Platão, em obras como Fédon, discutiu o crescimento espiritual das almas através de múltiplas encarnações, até que atingissem um estado de perfeição. Essas ideias não eram meramente filosóficas, mas refletiam uma busca constante por significado e entendimento sobre a existência humana. Diante dessas tradições, é surpreendente perceber que o cristianismo primitivo também possuía influências dessas correntes de pensamento. Nos primeiros séculos após a morte de Jesus, o cristianismo era um mosaico de ideias e interpretações. Não havia uma Bíblia oficial ou um conjunto de crenças padronizado. Era um período de intensa exploração espiritual, no qual a reencarnação encontrava eco em algumas comunidades cristãs. Um dos maiores defensores da ideia da reencarnação foi Orígenes de Alexandria, um teólogo do século III. Orígenes acreditava que a alma humana tinha um começo eterno e passava por várias vidas para alcançar a perfeição espiritual. Para ele, esse ciclo não era um castigo, mas uma oportunidade de aprendizado e crescimento. Ele escreveu que a alma, fortalecida por vitórias ou enfraquecida por derrotas em vidas passadas, continuava sua jornada em direção à união com Deus. No entanto,
Essas ideias começaram a ser questionadas à medida que o cristianismo se institucionalizava. Com o crescimento do Império Romano, a necessidade de unificar crenças tornou-se uma prioridade política. O imperador Justiniano e sua esposa, Teodora, desempenharam um papel crucial nesse processo. Durante o Segundo Concílio de Constantinopla, em 553 d.C., a reencarnação foi oficialmente condenada como herética. A decisão de banir a reencarnação não foi apenas uma questão teológica. Era também uma estratégia política. Justiniano percebeu que a ideia de vidas múltiplas enfraquecia a autoridade central da Igreja. Se as pessoas acreditassem que tinham várias vidas para alcançar a salvação, poderiam se tornar menos dependentes das instituições religiosas. Ao remover a reencarnação das doutrinas cristãs, a Igreja reforçou a ideia de que esta vida era a única chance de salvação, aumentando sua influência sobre os fiéis. Além disso, a influência de Teodora foi decisiva. Antes de se tornar imperatriz, ela enfrentou uma vida difícil, marcada por pobreza e vergonha. Para ela, a ideia de renascer em outra vida com lutas semelhantes era insuportável. Juntos, Justiniano e Teodora consolidaram um cristianismo que enfatizava o julgamento imediato após a morte, eliminando qualquer noção de ciclos contínuos de aprendizado e evolução. Curiosamente, mesmo com a exclusão da reencarnação, algumas passagens bíblicas ainda levantam questões intrigantes. Em Mateus 17, 10, 13, por exemplo, Jesus menciona que João Batista é o Elias que deveria vir. Para muitos, isso sugere uma conexão com a reencarnação, indicando que o espírito de Elias retornou na forma de João Batista. Outro exemplo interessante está em João 9, 1, 2, quando os discípulos perguntam a Jesus se um homem nasceu cego por causa de seus próprios pecados ou dos pecados de seus pais. A pergunta implica uma crença na possibilidade de que o homem pudesse ter pecado em uma vida anterior. Apesar disso, ao longo dos séculos, as interpretações oficiais da Bíblia excluíram a reencarnação, focando em outras doutrinas de redenção e salvação. Agora, pergunto, poderia a exclusão da reencarnação ter nos privado de uma compreensão mais profunda sobre a nossa existência? Com o desaparecimento oficial da reencarnação das doutrinas cristãs, o foco se voltou para a salvação imediata, através da fé em Jesus Cristo. Isso gerou um impacto profundo não apenas na teologia, mas também na forma como os fiéis viam suas vidas e escolhas. Sob a ótica de uma única existência, cada momento se tornou uma oportunidade crucial para garantir a salvação eterna, enquanto a ideia de um ciclo contínuo de aprendizado foi deixada de lado. Entretanto, não se pode ignorar a resiliência dessa crença ao longo do tempo. Apesar das decisões tomadas no Concílio de Constantinopla, a ideia de reencarnação nunca desapareceu completamente. Muitas culturas e correntes espirituais continuaram a preservar esse conceito como parte central de sua compreensão do universo e da alma humana. No Oriente, tradições como o hinduísmo e o budismo mantiveram a reencarnação como um dos pilares de sua visão de mundo. Essas crenças atravessaram os séculos e, eventualmente, começaram a influenciar o Ocidente, especialmente durante o século XIX. Quando pensadores e escritores ocidentais começaram a explorar filosofias orientais. Um desses influenciadores foi o poeta e filósofo alemão Johann Wolfgang von Goethe, que considerava a ideia de reencarnação como uma explicação lógica para o desenvolvimento contínuo da alma. Ele via cada vida como uma oportunidade de aprendizado e acreditava que, ao longo do tempo, cada pessoa poderia se aproximar da perfeição. Outro exemplo marcante foi Allan Kardec, o fundador do Espiritismo. No século XIX, ele popularizou a ideia de que a reencarnação era essencial para o progresso moral e espiritual. Segundo Kardec,
A alma precisava passar por múltiplas vidas para expiar seus erros, aprender e crescer, até alcançar a harmonia com o divino. Mas a reencarnação não ficou restrita às tradições religiosas ou filosóficas. No campo da ciência e da psicologia, começaram a surgir pesquisas que intrigavam até mesmo os mais céticos. O psiquiatra Ian Stevenson, da Universidade da Virgínia, dedicou sua carreira ao estudo de casos de crianças que alegavam lembrar-se de vidas passadas. Os estudos de Stevenson envolveram centenas de casos em diferentes culturas. Ele documentou relatos detalhados de crianças que descreviam com precisão fatos sobre pessoas e lugares que nunca poderiam ter conhecido. Esses casos, embora controversos, abriram uma nova perspectiva sobre a possibilidade de que memórias de vidas passadas pudessem realmente existir. Além disso, a prática da regressão a vidas passadas, popularizada por terapeutas como Brian Weiss, trouxe o conceito de reencarnação para o campo da psicologia transpessoal. Weiss relatou inúmeros casos de pacientes que, sob hipnose, acessavam memórias de vidas anteriores. Essas sessões, segundo ele, ajudavam a resolver traumas e bloqueios emocionais aparentemente sem explicação na vida atual. Com essas descobertas, a reencarnação deixou de ser apenas uma crença espiritual para se tornar um tema de investigação científica e psicológica. Essa transformação ajudou a reintroduzir a ideia no Ocidente, conectando-a a práticas de cura e autoconhecimento. Voltando ao cristianismo, é importante notar que, embora a reencarnação tenha sido eliminada como doutrina oficial, sua essência ainda pode ser percebida em algumas interpretações mais amplas das Escrituras. Por exemplo, quando Jesus fala sobre nascer de novo, em João 3:7, a mensagem é muitas vezes interpretada como um renascimento espiritual. No entanto, alguns estudiosos argumentam que a frase poderia ter uma conotação mais literal, sugerindo a possibilidade de renascimentos físicos ao longo de diferentes vidas. Esses exemplos mostram como as ideias de reencarnação permanecem entrelaçadas com questões fundamentais sobre o propósito da vida e o destino da alma. Para muitos, a crença em vidas passadas oferece um conforto profundo. Ela sugere que a existência não é limitada a um único ciclo de nascimento e morte, mas sim uma jornada contínua de aprendizado e evolução. Por outro lado, é importante reconhecer que a ideia de reencarnação também levanta questões desafiadoras. Se nossas ações em vidas anteriores realmente influenciam nosso destino atual, como podemos entender conceitos como justiça e responsabilidade? Até que ponto estamos sujeitos a forças que não podemos controlar, resultantes de escolhas feitas em vidas que não conseguimos lembrar? Essas perguntas são especialmente relevantes em um mundo cada vez mais interconectado e diversificado. À medida que as barreiras entre culturas e religiões diminuem, ideias que antes pareciam isoladas começam a se misturar. A reencarnação, uma crença central em tradições orientais, agora encontra eco em práticas espirituais modernas e até mesmo em algumas correntes alternativas do cristianismo. Essa busca por respostas também reflete um desejo crescente de entender a vida de forma mais ampla e compassiva. A reencarnação, com sua ênfase no crescimento contínuo e no aprendizado ao longo do tempo, oferece uma perspectiva que pode ajudar a aliviar o medo da morte e do desconhecido. Em vez de ver a vida como um evento único e irrepetível, ela apresenta uma visão mais ampla, na qual cada existência é uma oportunidade de progresso. No entanto, é fundamental lembrar que essa crença não precisa estar em conflito com outras visões de mundo. Para algumas pessoas, a reencarnação é uma metáfora poderosa para o crescimento espiritual, enquanto para outras é uma verdade literal sobre a natureza da alma. Independentemente de como seja interpretada,
a reencarnação nos convida a refletir sobre nossas ações, escolhas e o impacto que deixamos no mundo. Se olharmos para a história, veremos que o cristianismo primitivo era, em muitos aspectos, uma fusão de ideias e influências de várias culturas. A reencarnação, com sua presença em tantas tradições espirituais antigas, pode ter desempenhado um papel maior do que imaginamos na formação das crenças cristãs iniciais. Mesmo que tenha sido posteriormente removida, sua essência continua a inspirar debates, pesquisas e reflexões até os dias de hoje. Será que a reencarnação representa um elo perdido na espiritualidade humana? Ou é simplesmente uma interpretação equivocada de textos antigos? Essa é uma pergunta que cada um de nós deve explorar por conta própria, mantendo a mente aberta e o coração receptivo às possibilidades. Enquanto exploramos a complexa relação entre reencarnação e cristianismo, é impossível ignorar o impacto que a exclusão dessa crença teve na construção da fé moderna. O conceito de uma única vida, com suas decisões finais e irreversíveis, moldou profundamente a maneira como os fiéis interpretam sua relação com o divino e o propósito de sua existência. Porém, ao mesmo tempo, a ideia de múltiplas vidas e aprendizado contínuo continua ressoando em muitas tradições espirituais, como uma alternativa enriquecedora ao entendimento convencional. Para aqueles que veem a reencarnação como um pilar espiritual, ela não se limita a questões de destino ou punição. Pelo contrário, é vista como um ciclo de crescimento, onde cada vida oferece lições únicas. Essa visão proporciona um senso de responsabilidade pessoal, pois cada ação em uma vida atual pode impactar profundamente a próxima. Isso não significa apenas evitar erros, mas também aproveitar cada oportunidade de aprendizado e bondade, reconhecendo que o progresso é um processo contínuo. Curiosamente, essa perspectiva também pode oferecer insights sobre alguns dos ensinamentos de Jesus que enfatizam o perdão, a compaixão e a melhoria contínua. Por exemplo, a ideia de amar os inimigos e fazer o bem àqueles que nos prejudicam pode ser interpretada como parte de um ciclo maior de cura e reconciliação. Mesmo que o cristianismo tradicional tenha rejeitado a reencarnação, sua ênfase na transformação espiritual e no renascimento da alma encontra ressonância em muitos aspectos dessa crença. No entanto, a exclusão deliberada da reencarnação como parte da doutrina oficial do cristianismo não aconteceu sem controvérsias. Alguns estudiosos argumentam que a decisão de eliminar essa ideia foi mais política do que espiritual. Ao centralizar o poder e criar um conjunto uniforme de crenças, a Igreja consolidou sua autoridade sobre os fiéis. Essa uniformidade não apenas fortaleceu a instituição, mas também criou um senso de urgência em relação à salvação que só poderia ser alcançada dentro dos limites da Igreja. Essa abordagem, embora eficaz em criar uma estrutura sólida de fé, também gerou consequências. Ao reduzir a complexidade da experiência humana a uma única vida, a visão cristã sobre a existência perdeu parte da profundidade que outras tradições espirituais oferecem. Isso não significa que a visão cristã seja inferior, mas sim que ela reflete escolhas teológicas específicas feitas em um determinado momento histórico. É importante destacar que a reencarnação, como ideia, nunca desapareceu completamente. Mesmo entre cristãos, ela continuou a ser debatida e explorada por pensadores e grupos ao longo dos séculos. No século XIX, por exemplo, o Espiritismo trouxe a reencarnação de volta ao cenário religioso ocidental, integrando-a com conceitos cristãos de caridade e progresso moral. Essa fusão mostrou que, mesmo fora do cristianismo tradicional, havia espaço para reinterpretar e reaplicar a ideia de vidas múltiplas de maneira coerente e inspiradora. Além disso, a reencarnação encontrou terreno fértil na cultura popular,
especialmente no Ocidente moderno. Livros, filmes e séries frequentemente exploram temas de vidas passadas e conexões espirituais que atravessam o tempo. Essas histórias capturam a imaginação do público, talvez porque ofereçam uma visão de esperança e continuidade em um mundo frequentemente dominado pela incerteza. No campo da ciência, embora a reencarnação continue sendo um tema controverso, estudos como os de Ian Stevenson e seus sucessores abriram novas portas para o entendimento. Mesmo que muitas das evidências permaneçam subjetivas ou baseadas em relatos pessoais, elas desafiam nossa compreensão tradicional da mente, da memória e da consciência. Isso levanta uma questão intrigante. Até que ponto nossas vidas são influenciadas por experiências que vão além daquilo que podemos lembrar conscientemente? Será que traumas, medos ou habilidades inexplicáveis podem ser rastreados até vidas anteriores? Ou será que essas experiências são apenas metáforas para padrões psicológicos e emocionais que carregamos em nossa jornada? Independentemente da resposta, o interesse pela reencarnação reflete uma busca humana universal por sentido e conexão. Em um mundo onde as certezas parecem cada vez mais raras, a ideia de múltiplas vidas oferece uma forma de compreender nossas lutas e conquistas de maneira mais ampla e compassiva. Ela sugere que nossos erros não são finais, mas sim parte de um processo maior de aprendizado e evolução. E isso nos leva de volta ao cristianismo primitivo e às perguntas fundamentais que ele levantou sobre a alma e seu destino. Seria possível que os primeiros cristãos tivessem uma visão mais ampla e inclusiva da espiritualidade, que incluísse elementos de reencarnação? Ou a exclusão dessa ideia foi uma progressão inevitável à medida que o cristianismo se transformou em uma religião global organizada? Essas perguntas não têm respostas fáceis. No entanto, elas nos convidam a explorar nossas próprias crenças e a refletir sobre o que significa ser humano. Se a reencarnação realmente existiu como parte do cristianismo primitivo, sua exclusão pode ter sido uma oportunidade perdida de integrar diferentes perspectivas sobre o propósito da vida e o destino da alma. Por outro lado, o ressurgimento moderno da reencarnação mostra que as ideias não desaparecem completamente. Elas podem ser reprimidas ou esquecidas, mas continuam a surgir em momentos de necessidade. Talvez, em um mundo que enfrenta desafios tão complexos quanto os nossos, a reencarnação ofereça uma maneira de repensar nossa relação com o tempo, o crescimento e a espiritualidade. Portanto, enquanto a reencarnação permanece uma questão aberta e muitas vezes controversa, ela também é uma fonte inesgotável de inspiração e reflexão. Não importa se a vemos como uma verdade literal ou como uma metáfora poderosa. O que importa é a maneira como ela nos desafia a crescer, a aprender e a nos conectar uns com os outros de maneiras mais profundas. No final, a questão sobre a reencarnação talvez não seja se ela é real ou não, mas sim o que ela nos ensina sobre nós mesmos. Se cada vida é uma oportunidade de aprendizado, então cabe a nós decidir como viver com propósito e compaixão. Embora o conceito de reencarnação tenha sido excluído das doutrinas cristãs oficiais, sua resiliência ao longo do tempo demonstra o quão profundamente ela ressoa com o espírito humano. Essa ideia continua a oferecer respostas para questões fundamentais sobre a existência, conectando culturas e tradições espirituais de maneiras que transcendem barreiras religiosas. Em muitos aspectos, a reencarnação representa um símbolo de esperança e continuidade.
Ela nos permite ver a vida não como um evento único e isolado, mas como parte de uma jornada infinita. Cada experiência, positiva ou negativa, se torna uma peça essencial do quebra-cabeça que forma nossa essência. Em vez de temer o desconhecido, podemos nos abrir para a possibilidade de que o aprendizado nunca realmente termina. Na espiritualidade moderna, essa visão se alinha com práticas como mindfulness, meditação e terapias baseadas em regressão. Essas abordagens não apenas reconhecem a possibilidade de vidas passadas, mas também enfatizam a importância de viver no momento presente. Elas nos incentivam a tratar cada dia como uma oportunidade para crescer, curar e melhorar, tanto para nós mesmos quanto para os outros ao nosso redor. Além disso, a ideia de reencarnação nos lembra da interconexão entre todas as coisas. Se nossas almas estão continuamente aprendendo e evoluindo, então nossas ações têm um impacto que vai muito além de nossa existência atual. Esse reconhecimento pode inspirar um senso mais profundo de responsabilidade e empatia. Afinal, o que fazemos aos outros, direta ou indiretamente, pode um dia retornar a nós em outra forma. No entanto, é importante abordar o tema da reencarnação com uma mente aberta, mas também com discernimento. Para alguns, ela é uma verdade inquestionável. Para outros, uma metáfora ou até uma fantasia. Independentemente da crença individual, a reencarnação nos convida a refletir sobre nossas escolhas, nossas motivações e o legado que deixamos para o mundo. No cristianismo, mesmo com a rejeição oficial da reencarnação, os ensinamentos de Jesus continuam a oferecer um poderoso chamado à transformação e ao amor incondicional. Se analisarmos suas mensagens sob uma perspectiva mais ampla, veremos que elas falam sobre renascimento, crescimento espiritual e o poder do perdão, temas que ecoam muitas das ideias centrais da reencarnação. Um exemplo disso é a parábola do filho pródigo, que ilustra a capacidade de mudar, aprender e retornar ao caminho certo, independentemente dos erros cometidos. Essa história nos lembra que a vida é um processo contínuo de queda e redenção, algo que ressoa profundamente com a ideia de múltiplas vidas e oportunidades de aprendizado. Além disso, a reencarnação desafia a visão tradicional de justiça divina, oferecendo uma alternativa mais dinâmica e compassiva. Em vez de um julgamento final baseado em uma única vida, ela propõe um sistema de aprendizado gradual, no qual cada alma tem a chance de crescer e se aperfeiçoar. Isso não significa que nossas ações atuais sejam irrelevantes. Pelo contrário, elas são fundamentais para determinar nosso caminho futuro. Para muitas pessoas, essa abordagem oferece um senso maior de propósito e significado. Em vez de ver a vida como uma prova única e definitiva, elas a encaram como uma oportunidade contínua de evolução. Essa perspectiva não apenas alivia o medo do fracasso, mas também promove uma visão mais otimista e expansiva da existência. Mesmo dentro da ciência, a reencarnação continua a intrigar pesquisadores e estudiosos. Embora muitos casos de memórias de vidas passadas permaneçam anedóticos, eles levantam questões importantes sobre a natureza da consciência e da memória. Será que nossa mente é realmente limitada à experiência atual? Ou será que existem camadas mais profundas de percepção que ainda não compreendemos completamente? As terapias baseadas em regressão a vidas passadas também oferecem insights fascinantes sobre como a reencarnação pode ser aplicada de forma prática. Embora não haja consenso científico sobre a validade dessas práticas, muitos relatam benefícios significativos, incluindo alívio de traumas, medos e bloqueios emocionais. Esses relatos sugerem que, independentemente de sua base literal, a ideia de reencarnação pode ter valor como ferramenta de autoconhecimento e cura.
No final, a pergunta sobre a veracidade da reencarnação pode não ser o ponto mais importante. Em vez disso, talvez o que realmente importe seja o que fazemos com a possibilidade que ela nos oferece. Se acreditarmos que cada vida é uma oportunidade de aprendizado, estaremos mais propensos a viver com propósito, compaixão e integridade. Isso nos leva à ideia central do cristianismo primitivo, que valorizava a transformação contínua da alma. Mesmo que a reencarnação tenha sido excluída como doutrina oficial, sua essência, a busca por crescimento espiritual e união com o divino, permanece profundamente enraizada nos ensinamentos cristãos. Seja através da reencarnação ou de outros caminhos espirituais, o que realmente importa é a maneira como escolhemos viver. Cada escolha, cada ação e cada pensamento contribuem para a nossa jornada. E no final, talvez o verdadeiro mistério não seja o destino final de nossa alma, mas sim a beleza do processo que nos leva até lá. Por isso, independentemente de suas crenças pessoais, convido você a refletir sobre o que significa viver uma vida significativa. O que você faria de diferente se acreditasse que terá outras chances? E mais importante, como você pode aproveitar ao máximo a vida que está vivendo agora? Se você gostou desse vídeo e quer continuar explorando mistérios espirituais e históricos, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber notificações. Deixe seu like, compartilhe com amigos e comente abaixo o que você acha sobre a possibilidade de reencarnação. Estamos ansiosos para ouvir sua opinião e continuar essa conversa fascinante.